Deixa eu botar uma qualidade de áudio também aqui, peraí. Ou se todo professor tivesse a qualidade da aula que na sua aí, viu? Somente de imagem e som. Seria bom, viu? Ficou mudo, você. Falou tudo, Reinaldo. O áudio aí, Léo, saiu, Mudo, Léo. tá mudo, Léo. Fechado. Deu teacher. Antes eu podia acompanhar essa aula, viu, Nedson, para ver aí a qualidade de som e imagem aí de Léo aí. Ó. Pode crer. Edson, máquina mortífera. E aí, carinho locutor? E aí, vascaíno? Deus é mais. O professor tá conversando aí, a gente não tá ouvindo nada, ó. Ele deve estar testando o áudio aí. Pô. Tá ouvindo aí agora? Show! Top, então bora. Botei o áudio errado aqui. E aí, pessoal, tudo tranquilo aí? É vídeo e áudio? Tá massa, professor. Tá ótimo. Bora. Positivo no comando. Todo mundo já entregou a atividade? Eu estou mandando no final da aula. Eu fiz, entreguei aí, professor, com atraso, porque hackearam meu e-mail. Consegui mandar ontem. Não consegui ouvir, hein? Eu enviei ontem, professor. Reenviei, na verdade, né? Porque tinha hackeado meu e-mail aí. Mas aí eu consegui Ixi, recuperar. rapaz, e-mail hackeado. É complicado. Nós vamos dar uma palhinha aqui agora, tá? Tô com tanta coisa aberta aqui. Pronto. Senhora Karine, tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Boa noite. Boa noite, seu Nedson, seu Reinaldo, seu Tudo Tatiane. Tranquilo, professor. Estão conseguindo visualizar o Excel aí, né, pessoal? Professor, você recebeu minha prova aí no e-mail? No e-mail? Prova não, atividade. Atividade. É que eu acordei agora. Eita, rapaz. Eita, imagina que a Zero hora. pauleira Tô de tenha zero sido... hora. Pessoal, Vai vamos ver. lá. Eu passei algumas atividades e o objetivo dessas atividades era calcular a área, certo? Dessa figura aqui. Dentro da topografia, todas as vezes que você tem vários pontos e você liga todos esses pontos, qual é o nome que se dá para essa ligação aqui? A gente fechou o que aqui? Alguém sabe? Aqui nós fechamos uma poligonal. Polígono, né? Certo? E essa poligonal, ela pode ser uma poligonal aberta ou uma poligonal fechada. Nesse caso, é uma poligonal fechada, porque ela começou em um ponto, tá vendo? Ô, Léo, Foi. essa atividade foi de que dia? Cara, tem um tempinho, viu? Foi essas aqui, ó. Vocês tinham que calcular a área. Não, a que você mostrou aí agora, eu não fiz, não. Não, essa aqui é outra. Ah, beleza, A que eu beleza. passei foi essa aqui, essa e essa. Se eu não me beleza. engano, em uma outra aí. Essa aí também não... Então, assim, pela figura não se preocupe, não. É só o assunto mesmo. O da aula lá eu fiz de uma lista especial. Então, pessoal, o que vocês concluíram aí? Como calcular a área de uma poligonal por fórmula, tá? Não é um método muito conhecido, não. Geralmente as pessoas fazem um levantamento de campo, pegam os pontos, né, de cada coordenada e jogam em um software específico lá para fazer o desenho e então calcular a área, tá? Então, eu mostrei a vocês como fazer esse cálculo aí meio que na mão. Também, quem tiver acesso ao Excel, dá para fazer dentro do Excel, né? E ainda gerar o gráfico, foi o que eu fiz aqui. Mostrei a vocês na aula passada como deveria fazer esse cálculo e na lista vocês praticaram isso e conseguiram encontrar. Essa área que vocês calcularam, ela é dada em metros quadrados, tá? Então, daí depois você pode transformar em hectare e qualquer outra unidade de medida de área que você precise. Então, independente da figura geométrica,
vai ser feito o cálculo de área. Na lista de vocês tinha essa daqui. Deixa eu colocar aqui. Essa seria aqui, então, o nosso cálculo de área. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui embaixo. Não, tem 325, não sei se foi isso que encontrou aí, na hora que vocês fizeram o cálculo. Essa outra daqui também foi feito o cálculo, 2.021 metros quadrados. Então, a topografia, ela vai para esses princípios, né? Coordenadas, com essas coordenadas eu fecho uma poligonal, com essa poligonal fechada eu vou fazer um cálculo de área. Então, por exemplo, com um georreferenciamento rural, tá? Você precisa calcular a área daquela fazenda. Seria mais ou menos com esse conceito aqui. Você teria as coordenadas de vários pontos ali da fazenda, pegando a cerca, né? Delimitando ali a cerca aonde o proprietário disse que pertence a ele, e essas coordenadas vai calcular uma área que você vai transformar em hectare e vai dizer, olha, essa aqui é a área que o senhor comprou, tá aqui. E o INCRA vai fazer essa solicitação, o camarada vai pegar essa área e vai mandar para o INCRA. Só que o INCRA ele não vai querer apenas, Karine informou aqui que deu 2.221 metros quadrados. O INCRA vai querer saber as coordenadas desse ponto, para que ele possa, então, verificar se isso aqui não está confrontando com um outro proprietário daquela área, né? Então, as coordenadas têm que estar precisas, não pode ser uma coisa ali esticada a trena, tem que ter pontos georreferenciados. E é por isso que nós utilizamos coordenadas, né? Porque coordenadas você consegue um ponto georreferenciado. Ou seja, dentro do sistema global, você tem um ponto específico, então não dá para ter ali uma sobreposição, tá? Essa é a ideia da coisa. Vamos entender aqui alguns outros conceitos. Isso aqui de área, beleza. Coordenadas, deixa eu mostrar a vocês aqui outra coisa. Tiveram dificuldade com a lista? Não, foi tranquilo? Eu tive um pouquinho, professor, mas consegui fazer. Conseguiu, né? Essa turma aqui é desenrolada, viu? A turma aqui não abre o bico, não. Deixa eu pegar aqui, o que eu tenho aqui para vocês. Então, dentro das nossas nomenclaturas, não sei se vocês lembram que a gente falou um pouco sobre esse camarada aqui, ó. Quem lembra o nome desse cara? Que está sendo implantado aqui. Aí é marco superficial. É o marco topográfico, né? Topográfico. É aquela base que a gente vai primeiramente implantar numa obra, seja ela qual for, tá? Seja de mineração, se você procurar lá dentro da Mineravera, tem um marco, tá? Tem não só um, mas deve ter outros espalhados pela obra, tá? Eles geralmente vai ser em concreto, com a placa em aço e a ponta aqui do centro, exatamente para sempre manter aquela mesma coordenada, tá? Além da coordenada, o marco, ele serve para nos mostrar a altitude naquele ponto. E ele vai servir como um ponto de partida. Então, por exemplo, você pegou aí, vai fazer a demarcação para calcular o volume que vai ser escavado em uma jazida que você precisa. Ou você vai explorar essa jazida de minério lá e você quer saber o volume que você pode fazer aí de prospecção ao longo dos anos. Você precisa fechar uma poligonal, tá? Essa poligonal vai conter uma área, lá em metros quadrados, em hectare, e dentro dessa área vai ser o seu plano de trabalho. Você vai trabalhar dentro dessa área. Fazendo o quê? Calcular o volume que ali consegue fazer essa prospecção. Então, para você chegar a fechar essa poligonal, você tem que ter um ponto de partida. E esse ponto de partida, ele tem que ser mundialmente conhecido, tá? Que é o que? As coordenadas. Então, para a gente ter um ponto de partida, a gente vai sempre partir de um marco. Este marco, ele vai estar lá já paradinho, implantado. Aí alguém vem, coloca esse bastãozinho aqui, ó, deixa lá com o GPS ligado, tá? Por algum tempo, o tempo tem que estar bom, né? E aí o GPS vai informar qual é a coordenada exata daquele ponto. Depois que eu tenho a coordenada do meu marco, eu vou lá, faço isso novamente em outro marco.
Então, eu preciso, no mínimo, 2 marcos para ter uma referência amarrada. E então, depois eu saio fazendo levantamento dos outros pontos, porque o que, que o software vai fazer? Ele vai calcular a distância entre esse ponto e esse, que eu estou querendo implantar novo, e vai me dar a coordenada desse ponto, porque ele já conhece duas coordenadas, com a distância e o ângulo, ele acha a coordenada do próximo. Deu para entender aí, pessoal? Positivo. Positivo. Então, essa vai ser a lógica da coisa. Você tem que ter um par de coordenadas, 2 marcos, sai com eles e vai pegando vários pontos. E quando você pega as outras coordenadas, você fecha a poligonal, a gente acha o quê, pessoal? A área, correto? Fechou a poligonal, vocês fizeram na mão aí, deu para encontrar a área. O próximo passo é você encontrar o volume, tá? O volume de material que vai sair ali, ou o volume que você tem que aprofundar a partir daquela cota. E aí eu falei o nome mágico, cota. A gente precisa saber qual é a altura, a altitude, a cota em relação ao meu terreno. E eu vou mostrar a vocês um pouquinho sobre o que é alturas, cotas, tá? Que a gente vai conhecer um pouco sobre o modelo digital de terreno. Deixa eu mostrar aqui a vocês agora outro. Paranauê. Vamos lá. Então, pessoal, tá aqui, ó. A gente vai começar a conhecer o que é o modelo digital do terreno, tá? O MDT. Esse modelo digital do terreno é depois que você delimitou uma área que você quer trabalhar. Observe que aqui tem uns números, tá vendo? Ó, isso são coordenadas nesse sentido e coordenadas nesse sentido. Nós aprendemos lá naquela aula passada que existe coordenada X e coordenada Y, né? Eu monto uma malha ali de X, Y. E nesse espaço que eu demarquei aqui, eu quero saber exatamente qual é a altitude, qual é a altura, entre aspas, que a altura tem outra definição, de cada ponto desse aqui que está elevado, e os pontos mais baixos. Então, eu vou pegar ali um ponto em cada um desses. Qual é o intuito disso aqui? Eu entender exatamente como é que funciona este relevo aqui, ó. Modelo digital do terreno, em verde, e o modelo digital da superfície, que é esse em vermelho aqui, ou seja, como é que é a altitude, os pontos mais altos e baixos com relação ao que está acima da superfície, e como é os pontos altos e baixos que tem relação ao meu terreno natural, tá bom? Então, olha o que a gente vai conseguir extrair com isso. Olha que imagem bacana. Depois que você conhece, delimitou a sua área de trabalho lá, e você consegue pegar coordenadas em cada ponto desse, e a altura que esse ponto tem, que a gente chama de cota, você vai conseguir montar esse modelo digital de terreno, que é o quê? Um plano onde eu tenho todas as elevações, tá? Todos os relevos, e eu consigo mostrar a topografia daquele terreno, tá? Então, eu consigo mostrar os pontos altos e baixos, se ali passa um córrego, se ali tem um relevo, eu consigo mostrar todos esses detalhamentos. E aí a gente chega no nosso modelo digital de terreno. Qualquer projeto vai partir disso aqui. Coordenadas, cálculo de poligonal, cálculo de cotas, né? Depois que verificou essas cotas, aí ele vai traçar o projeto dele, se é um retângulo, por exemplo, vou explorar essa área aqui, tá? Essa área tem um certo minério, vamos explorar essa área. Então, essa área aqui que eu vou explorar, eu quero saber qual é a profundidade que tem aqui, qual é o volume que eu consigo extrair daqui. Outros modelos digitais de terreno aqui, ó. Então, eu vou conseguir montar esse modelo a partir do momento que eu sei qual é as altitudes desses pontos. Outra aqui, ó. E aqui é de Piauí, pessoal, tá? Olha as altitudes aqui, ó. Bem, então, se dá para ver que Piauí ela está um pouco cercada por algumas montanhas, né? Os relevos bem altos aí. Tá bom? Vou mostrar a vocês isso aqui dentro do programa para você ver que legal. Vai conversando aí, pessoal. Senão eu acho que eu estou dando aula sozinho aqui e lascou. Rapaz, ficou massa esse negócio aí, você tá parecendo um quadro. Parecendo um quadro, né? Se você quiser, eu mando para você imprimir aí, pô, e mostrar a sua cidade, hein?
Então, pessoal, olha aqui. Professor, Oi. o senhor conseguiu atualizar minha nota lá, professor, do negócio que eu mandei para o senhor lá depois, novamente lá? Jabson? Jadson, creio que não, viu, cara? Jabson. Jadson, creio que não. Não me recordo de ter atualizado, entrado na página de vocês para atualizar Mas a tem nota. tempo. Pronto. Então, vou fazer o seguinte, Jadson, no final da aula você me lembra que aí a gente conversa. Valeu, professor. Valeu. Então, pessoal, quando eu chego aqui, olha, na região da cidade amada de Piauí, depois que o cabra bebe dessa água aqui, o cara não esquece jamais, né? Rio de Contas. E aí, ó, a gente consegue ver como é que está o relevo lá da situação. Como é que é o relevo da região lá, ó? Percebe? Ó como é que é o relevo da nossa região. Então, lembra que eu passei uma atividade para vocês que caiu até na prova do semestre passado? Que eu tinha alguns pontos elevados assim, e vocês tinham que fazer um perfil, né? E desenhar como é que funcionava aquele perfil lá. Deixa eu lembrar vocês puxarem a mente aqui. O senhor fez lá do Lessa? Oi? Daquele sítio? Foi daquele sítio do Lessa que o senhor fez, os pontos? As coordenadas? Não, além das coordenadas, teve uma outra atividade que caiu até na prova da primeira unidade. Pediu para a gente traçar um perfil das curvas e nível. Isso, muito bem. Estava querendo encontrar aqui qual é uma atividade que eu passei para vocês para exatamente mostrar essa questão da curva. Exercício de topografia 1, deixa eu ver se é isso aqui. Essa imagem aí é recente, né? Tem até a data aqui embaixo aí, ó. Dia 4 de Sim, meninas. 2021. O bom desse Google Earth é que ele dá preciso, né, professor? Tem uma precisão. Melhor que isso aqui é só levantamento de campo mesmo, né? Topografia e tudo mais. Eu falo questão do aplicativo. Sim. Ele dá uma... Então, pessoal, vamos lá. Então, aqui, lembra que eu pedi para vocês traçarem a curva de nível, né? Você tinha lá as curvas de nível que mostravam exatamente a altitude dos pontos, e aí vocês tinham que fazer aquele gráficozinho lá para verificar como funcionava, né? Como é que montava, como estava a altitude. A gente vai fazer isso aqui agora em um ponto dentro da cidade aqui para a gente verificar. Ó. Vamos lá, pega um ponto que vocês conhecem aí. Deixa eu ativar as ruas aqui. Aí no bairro Constância aí, ó. O bairro Constância tem muito nível alto, subindo e descendo. Então, tá aqui, ó. BR Zona Valente aqui. Deixa eu colocar outras coisas aqui. As Tá vias. quase com a mão aí perto aqui de casa. Olha aí, ó. As vias. Claro, né, pessoal? Eu dei uma forçada aqui nas altitudes para ele mostrar um relevo mais íngreme, tá? Claro que a gente não consegue ver em campo bem íngreme assim. Eu dei uma forçada aqui para a gente conseguir perceber que existe realmente um desnível, né, na cidade. Por isso que você consegue ver assim, ele bem expressivo. Mas vamos pegar aqui, ó, por exemplo, essa parte aqui, onde eu coloquei cota o nome, ó, você pegar exatamente cortando as ruas aqui, vocês devem conhecer aí que são da cidade. Que ponto é esse? Então, a gente consegue verificar aqui como é que é a altitude. O que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou vir nesse botãozinho aqui em cima, tá vendo? Lá em cima. Eu vou criar um caminho, tá? Vou dar um nome para esse caminho, vou chamar ele de perfil. E aí eu vou traçar um caminho aqui, observe. Vou sair por essa rua aqui. Nessa rua, vou entrar nessa daqui. E vou passar aqui direto, ó. Eu quero verificar como é que tá as altitudes nesse ponto Tava aqui. perto do cemitério aí, Wilson. É, né? Cemitério aqui, ó. E vou atravessar ali, ó, parte mais baixa e vou subindo. Pronto, fiz esse caminhamento aqui.
Poderia ser a topografia em campo, certo? Poderia Saiu no ser Santa Rita. Ó, faça esse caminhamento com a topografia partindo de um marco que eu já deixei aqui, ou então um marco do IBGE. Geralmente a gente sai com o marco do IBGE. Enfim, vamos lá. Quando eu dou OK, ele já traçou uma linha aqui, ó, tá? Essa linha é chamada perfil. Quando eu clico aqui, ó, e eu boto mostrar perfil de elevação, olha que massa. Tá vendo, pessoal? Ele já traçou aqui como é o perfil, ó. E quando eu vou passando o mouse, ele vai mostrando onde ele está andando lá, ó. Tá vendo? E observe que aqui, ó, vou piscar o meu mouse aqui agora, ó. Tá vendo? 144 metros. Essa é a nossa cota, tá? Então aqui eu tô com cota 144, ó. Vou para 150, 156, 163, aí vou subindo. Chega na parte planazinha, mais ou menos ali em 168, 167. Vou subindo com 68, ó. E aí eu vou descer, chega na parte do rio lá embaixo, né? Então a cota é o ponto inicial, é? Não, a cota é uma altura, tá? Então imagine... Aonde é mais alto, professor? Oi? Então, por Aonde é exemplo, mais alto? se você fosse fazer, por exemplo, um corte, e você precisasse de, como está aqui a princípio, 140, e você fosse trabalhar nesse nível, você Isso. tinha que fazer os outros pontos para cortar para chegar nele. Perfeitamente. Vamos fazer aqui agora, do jeito que você falou. Aí você vai fazer uma obra que passa por essas ruas. E aí você quer deixar a sua obra plana, certo? Aí você encontra a cota da parte mais baixa, que é 140. Aí você fala assim, olha, eu quero cortar tudo aqui com 140. Eu quero passar a lâmina aqui com 140. Você vai ter que cortar tudo isso aqui, ó. Claro que era para ser retinho, né? Deixa eu pegar uma coisa mais reta, porque minha mão não dá para fazer cirurgia, não. Viu? Nada reto. Então, aqui, ó. Essa aqui é a 140, tá vendo? Cortou com 140. Ah, eu quero fazer dois cortes. Um com 140, depois eu quero fazer aqui, até aqui com 150. Pronto. E aqui eu quero fazer assim. Então, vai ficar assim meu terreno. Vem com 140, depois outro platô, 150. Ah, eu quero fazer com 160. 160 tá por aqui. Vamos lá. Mais ou menos, né? Estou chutando. Então, estaria aqui 160. Vocês começam a perceber que a cota, ela vai definir o que você vai cortar? Tá vendo? E automaticamente, essa cota vai definir o quê, pessoal? O volume que vai sair de material dali, certo? Então, observe, ó, por exemplo, eu vou fazer um terreno que está passando aqui com 140. Vamos lá. Pronto. Esse material todinho aqui não me serve, porque eu tenho que deixar cortado com 140. Isso aqui vai ser um volume. No entanto, se for a minha amiga Karine que vai fazer aí o projeto, e ela fala assim, não quero com 140 não, meu amigo, eu quero com 160. E aí 160 está mais ou menos aqui, vai sair muito menos volume do que eu tinha previsto, certo? Então, vocês observam que essa cota, tá? Essa altitude, ela define, ela está ligada diretamente ao volume que vai sair do material. Então, se você fez um levantamento aí para Mirabela, chegou lá, fechou a poligonal, verificou cada ponto de elevação, traçou o modelo digital do terreno, né? Para verificar todas as cotas, e a Mirabela escolheu exatamente esse trecho aqui para trabalhar. E aí pergunta para você o seguinte, olha, eu quero colocar na cota 160. Aí você vai lá, traça uma linha aqui de 160. E aí você verifica o quê? Que um trecho precisa preencher com material. Concordam comigo? Sim. Positivo. E outro trecho precisa cortar material. Certo? Então, é aí que a gente começa a fazer essa análise de volume. O volume que eu tenho que cortar, ele é suficiente para o que eu tenho que preencher? Não sei. Então, se você perceber, ó, aqui, ó, visivelmente, parente não, né? Não aparece que ser o mesmo volume.
Então, você concorda comigo que eu tenho como conseguir calcular qual é a cota ideal para quando eu fazer um corte e um aterro nesse material, o volume de corte ser equivalente ao volume de aterro? Tem como. E muitas vezes o que as pessoas querem é exatamente isso. Chega lá, deixa eu escolher um novo cabra aqui. Chega lá e fala o seguinte: Carim, eu tenho um terreno lá, um desnível muito grande, e eu quero fazer um corte lá, cara. Só que eu não quero tirar muito material, não. Qual é a cota ideal aí para eu fazer o corte? Aí Carim vai ter que pensar, poxa, eu vou botar o terreno desse cabra em uma cota, aonde o que ele conseguir arrancar desse material, ele consegue aterrar do outro lado. Essa é uma análise de cota, tá? Então, você já perder também terreno, né, calcular... professor? Oi? Para não perder terreno também, né? E não perder terreno também. Uma Se boa. você perder terreno, você vai gastar dinheiro a mais A para gente vê aterrar muito isso quando a gente está vendo situação de projeto, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas o cara está lá, tem um terreno e ele vai fazer um corte. Aí ele fala assim, mas meu terreno é muito íngreme. Por exemplo, imagine que o terreno dele seja exatamente isso aqui, né? Delimitar uma região aqui. O terreno dele é essa região aqui. À frente da residência, estaria apontando para cá. Perdão, ao contrário. Como é que eu faço voltando? Tá aí uma boa pergunta. Bom, não sei. Faço na mão. Imagine que o terreno dele esteja ao contrário da seta que eu coloquei aí. Pronto, a frente está para cá. Então, ele vai ter que fazer uma forma de cortar. Aí chega um cabo e fala para ele, rapaz, corte tudo, deixe plano, né? No nível da rua. Ele vai perder todo esse espaço aqui, todo esse material. Então, muitas vezes, quando você pega um arquiteto legal, ele fala só o seguinte, olha, nós vamos cortar aqui e vamos jogar esse material fora. Um exemplo, tá, pessoal? Só que daqui para cima, a gente vai fazer outro corte. E aqui nós vamos construir um segundo andar, por exemplo. Entende? Então, o camarada aproveita esse material aqui, faz uma entrada, faz uma garagem subterrânea, não sei. E aqui ele faz uma outra situação, então ele aproveita o terreno, ele ganha esse espaço. Tudo isso está relacionado a cotas. Tá bom, pessoal? E aí a gente vai falar de cotas, a gente tem que se ligar nisso. Vamos traçar um outro perfil aqui agora. Vamos passar aqui exatamente cortando o rio aqui, pegando a BR-230. Vamos fazer aqui novamente outro caminhamento. Então, vamos pegar aqui. 330, você não é 230, não. Opa, rapaz, 230 é onde eu estou aqui no momento. Disfarça, rapaz. Vamos ver como é que está aqui a nossa BR. Tá na minha rua aí, professor. Está na sua rua, Aquelas né? bordas aí. Qual é a sua rua, rapaz? Sua rua o quê, rapaz? Aí já Sua tá na rua o culpa aí, quê, né? rapaz? O rapaz falou aí. Aí é lá o de Freitas. Aí, lá embaixo. Então, passamos. Então, aqui, pessoal, ó, já vou dar um nome para ela aqui, ó. É a nossa BR-230. Perdão, 330. E aqui eu vou dar um OK. Quando eu venho aqui agora e vamos verificar, mostrar perfil de elevação. Olha a nossa BR agora. Tá vendo? Então, ó, eu tô antes de chegar na BR, eu tô na parte alta aqui, ó, a setinha lá em cima, ó. A setinha tá passando aqui, ó. Ó, desci aqui, encontrei um acessozinho de rua que tá passando nessa cota aqui, 137. Cheguei na parte da calha do rio, ó, 133, tá vendo? Parte mais baixa, subi, cheguei na BR, 138. E aí agora eu tô, ó, 139. Observe que a BR ela tá quase plana, né, pessoal? Quando o camarada vai fazer um projeto de BR, ele se preocupa também exatamente com as cotas, se não vai subir muito, se não vai ficar muito íngreme, né? Para a velocidade do carro não se perder com tantas altitudes. Então, ele tenta deixar uma cota de grade, lembra? Sempre mais plano. No entanto, nem sempre é possível, né? Quem vai delimitar isso é exatamente o tipo de região que eu estou trabalhando. Então, imagine o seguinte, eu vou traçar um perfil... Eita danado. Deixa eu voltar. Pronto.
Observe aqui agora, ó. Olha como é que eu tinha montanhas desse lado, montanha desse lado. Essa estradazinha ia passar onde? Tá vendo? Ela tinha que escolher uma parte, ó, que fosse entre uma montanha e outra, para ela conseguir seguir sequência, tá vendo? Então, o relevo do terreno, ele conta muito na hora de fazer um projeto. A altitude, as cotas do lugar, conta muito na hora de fazer um projeto, tá? E traçando o perfil, traçando as curvas de nível, você consegue ter essa noção aí do que é a altitude, do que é a cota. Tudo tranquilo aí, meus senhores? Tranquilo? Tudo bem. Trouxe uma outra situação aqui para gente. Deixa eu pegar. Bom, estão conseguindo visualizar o Excel aí? Assim. Bom, então eu fiz uma simulação aqui. Imagine que a área que eu defini para trabalhar foi exatamente uma área aqui, exatamente o tamanho desse retângulo. E em cada parte do meu retângulo, eu consegui verificar aqui, pessoal, ó, as cotas, tá vendo? Então, deixa eu usar o... Então, imagine o seguinte, que eu fui em campo e eu coloquei, ó, cada cota, cada espaçozinho eu peguei uma cota. Então, se fosse lá no Google, seria cada pontinha daquela ali, eu fui pegando uma cota. E não só, né, fazendo um retângulo aqui, mas também, ó, dentro do retângulo, em certos espaços, eu fui pegando cota. Ô, professor, Oi? e como é que organiza isso nessa tabela, hein, professor? Dentro do Excel, você fala? Não, se a gente for fazer manualmente, isso no... Se você fosse fazer manualmente o MDT, esse gráfico aí no Excel, é? aqui é Excel, tá? Pessoal, ia ser muito complicado se a gente fosse traçar esse gráfico na mão. Se fosse um gráfico de perfil, aí seria mais fácil você traçar na mão. Por exemplo, ó, imagine que aqui é um trecho da cidade. E a rua que você mora, essa rua que você mora, vamos imaginar que essa rua passa exatamente aqui, ó, em linha reta. Então, essas seriam as cotas da rua, certo? 101, 114, 118. Aí seria mais fácil a gente traçar um perfil. A gente pegaria aqui e inserir um gráfico, né? E aí a gente conseguia visualizar esse gráfico. Deixa eu ver se consigo um gráfico de linha aqui melhor. Vou mostrar a você, peraí. Tá feinho, mas é isso aqui mesmo. Então, por exemplo, ó, tá aqui seria o gráfico da rua. Não. Quando a tela está muito complicada aqui, meu amigo, é osso. Bom, então, ó, essa rua que passa aqui reto está com cota 101, 114, aí desce, tem uma parte mais baixa, 115, tá vendo? Então, ela vai fazendo isso aqui, ó, a rua. Observe se a sua rua tivesse com a cota muito elevada, 150, aí o gráfico já mudaria, né? Já mostraria que de 150 caiu para 114, depois para 88, depois começou a subir 115, 110, 110, manteve plano, certo? Se você chegasse aqui nesse ponto, não era 88, esse plano aqui foi 100. Então, o gráfico aqui já alteraria, né? Então, quando eu pedi para vocês montarem aquele gráficozinho lá, na mão, vocês estavam visualizando exatamente isso aqui, fazendo um perfil, tá? Agora, para montar um MDT, que aí já é um pouco mais complexo, por quê? Eu teria que traçar vários perfis desse aqui, vários perfis, e juntar esses perfis um do lado do outro para ele mostrar como é o terreno todo, né? E não só uma linha onde eu passei, que seria exatamente isso aqui, ó. Então, ó, quando eu passo para essa situação aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma rotação aqui. Tá vendo, pessoal?
eu já consigo visualizar como é que é o terreno todo. Ó. Então, vamos dar um zoom aqui, ó. Imagine se eu chego aqui, para a gente já matar a aula de hoje, e observe que tem um ponto em amarelo aqui, ó. O que que representa? Uma parte mais alta, né? Quem definiu essa parte mais alta aí? As cotas, ó. Então, essa cota aqui, ó, de 200, está fazendo que mostra que tem um pico ali. Se essa cota fosse de 150, ó como é que eu já mostraria o terreno, tá vendo? Isso aqui, se vocês estão conseguindo visualizar, eu estou tentando de uma forma bem simplória mostrar isso aqui, ó. O que que você consegue fazer? Claro que aqui está muito mais bonito do que meu gráficozinho lá do Excel, né? Mas o que você consegue mostrar o relevo a partir das cotas. E o que eu quero mostrar a você é o seguinte, como é que o camarada conseguiu verificar que isso aqui tem essa altitude? Ah, ele foi no Google. Tá, mas se ele precisasse colocar isso no projeto, o que que ele precisaria? Precisaria de cota, tá? E essa cota é exatamente isso aqui que eu estou mostrando a vocês. Seria um programa, claro que ninguém usa o Excel para isso, não para trabalhos grandes. Você vai ter exatamente, voltar aqui para o meu Excel, uma tabela de cotas, onde tem cota de todos os pontos, e essas cotas vão mostrar como vai estar o terreno. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, esse ponto aqui, ó, onde eu mostrei que era uma rua, um exemplo, e vamos colocar, deixa eu pintar lá de vermelho aqui, vamos colocar cotas bem baixas aqui, para a gente ver como é que funcionaria nosso terreno, ó. Vou colocar tudo cota 88 aqui. Perceberam que ele abriu um espaço aqui, pessoal, ó? Então, eu teria cotas bem baixas nesse espaço. Deixa eu colocar aqui cotas mais altas aqui. Alguém aí conhece muito de Excel? Carinho, eu acredito. Quem? Carinha, é? Professor, o seu simples, viu? Porque Excel você tem que usar sempre, senão você esquece, né? Pois é, rapaz, eu concordo contigo, meu amigo. Excel É muito barril. complicado, pode ser quem for, não Ó, ficar pessoal, usando sempre Excel e esquece um bocado de coisa. então eu estou criando dentro do Excel aqui um gerador de cotas automática, né? Um aleatório. E eu vou dizer qual é o início das cotas que eu quero que ele faça um aleatório e o final da cota que eu quero que ele faça um aleatório. E aí ele vai gerar números aleatórios para mim aqui. E a gente vai ter só uma noção de MDT, né? Observe que eu estou mudando as cotas e o terreno lá ele corresponde, tá vendo? Então observe aqui, ó. Meu terreno, ele tem aqui as suas elevações, mas chega de um momento, ó, que ele tem uma parte bem funda, né? O que é que definiu isso? Essas cotas que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Então, se essas cotas aqui, elas começarem a subir também, ó, eu já vou ter uma outra configuração de terreno. Tá vendo? Percebendo? Tem um ponto mais alto. Então, é isso aí. O que eu quero mostrar a vocês, um modelo digital de terreno, aquela imagem bonitona que a gente viu lá, tudo aquilo ali é com base em cotas, tá? Cotas. Professor, e como é que o camarada consegue essa cota? Como é que ele sabe que ali é a cota 100? Vocês já se perguntaram isso, pessoal? E aí, pessoal? Ou não fazem ideia? Vou dar a dica aqui na tela, ó. Marco topográfico, tá? Então, essas cotas, se ela é a cota 100, existe a cota 0, o ponto inicial de tudo, tá bom? Quem é que consegue imaginar aí quem é a cota 0? É o nível do mar, né, Léo? Poxa, esse cara aí merecia um ponto se tivesse valendo, viu? Exatamente, né? A gente tem o nível do mar,
como ponto inicial, ponto zero. Então, todas as nossas altitudes, ela é com referência ao nível do mar. E essa altitude é a nossa cota, tá? Então, quando a gente fala cota 100 com relação ao nível do mar. Pode ter outro ponto zero, professor? Pode, o camarada pode marcar ali, olha, nossa cota inicial vai ser aqui, desse marco, esse marco vai ser o meu zero, e daqui a gente parte para todo o nosso levantamento aí de cotas. Então, aqui é o zero, e ele vai ser cota 1, cota 2, cota 3? Pode. Só que a gente, quando faz referência ao nível do mar, fica uma situação muito mais prática, porque qualquer pessoa que for lá, ele vai saber que o ponto zero iniciou com as coordenadas tais e com a cota vindo de referência o nível do mar. E aí nós temos também o IBGE, que tem esse trabalho muito importante, que já tem marcos do IBGE espalhados por todo o Brasil, e nesse marco já específico do IBGE, você já tem a cota dele e você já tem as coordenadas. Então, você amarra o seu projeto nessa do IBGE, você leva verificando todas as suas cotas. E aí, como é que eu saio do marco do IBGE? Vamos botar aqui um exemplo, que o nosso marco do IBGE, nossa aula hoje até que horas? 8h40, 8h20, como é? 8h40, professor. Então, vamos embora, que eu estou gostando da aula. Então, o marco do IBGE diz que a cota nesse ponto aqui, ela é 125, tá? 125 metros. Então, quando a minha topografia sai para fechar um poligonal, vamos imaginar o nosso poligonal, tá? Nosso poligonal vai ser assim, ó. Ela vai pegar por essa cota aqui, vai ser assim. Estamos delimitando uma área ali, tá? É a fazenda aí de quem? Deixa eu ver quem é a fazenda. Quem tem cara de fazendeiro aí? Fazenda de Jales. Carinha, para ter cara de fazendeiro. Carinha, é? Pronto. E aí, essa Logo aqui é eu, a professor, fazenda logo eu. de Carinho. Já que é Tá? produtor de Nem quibe. cabeça de galinha eu tenho para criar, professor. Então, quando a gente vai sair de uma cota do IBGE, que fica lá em Piauí, acho que tem uma igreja católica, tem uma cota do IBGE lá na igreja, a gente sai de lá e aí a gente vai fazendo levantamento, tá? Vai aqui, sai daqui, implanta um outro marco aqui, implanta um outro marco aqui, e aqui a gente vai levando não só coordenadas, mas também as cotas, né? Porque o bastão ele vai levantando nos pontos que você vai pegando e a mira vai ali acompanhando e verificando exatamente essas cotas. E aí eu chego no início... Cada cota dessa tem uma distância, é assim, igual ou pode ter, varia, né? Bom, vamos lá. Cada ponto desse daqui, fiz um ponto, certo? No mundo, esse ponto ele tem uma coordenada nesse sentido e uma coordenada nesse sentido, né? Um XY, ele tem uma coordenada. E além da coordenada, ele tem uma altura com relação ao nível do mar. Então, vamos fazer o seguinte, esse ponto, vamos botar um desenho, ele está aqui. Lá no mar, o mar está aqui embaixo. Se aqui é cota zero, então aqui é 0, 50, 100, 180. Esse cabra está na cota 180, tá? Então, já consigo essa referência aqui. Eu não estou indo lá no mar, sabe, saindo do mar com a cota zero. Eu já estou saindo da onde? De um marco do IBGE, que tem uma cota específica já verificada aqui, certo? Então, essa cota, eu já tenho, já estou partindo de um número, 125. Aí, aqui, qualquer número mais baixo, vamos fazer a nossa linha aqui. Cota do IBGE está aqui, 125. Fui lá, qualquer ponto que eu levantar, que esteja aqui embaixo, eu já sei. Bom, está abaixo a quanto? Aí o camarada falou, olha, desse ponto que eu saí para esse ponto, está descendo 2 metros. Então, se a cota que eu saí é 125, qual é a cota que eu estou chegando? 2 metros de diferença. Abaixo. 123, né? 123. Exatamente. E aí, por aí vai. Então, eu cheguei, peguei um outro ponto que está... Estou na cota, vou pegar aqui, vamos fazer bonitinho, para vocês irem pegando a visão. Deixa eu sair desse cara aqui. Então, vamos lá, cota do IBGE, 125. Vamos fazer nossa tabelinha aqui.
Aí, esse aqui eu vou chamar de P1. Então, vamos lá. IBGE. Vocês vão fazer uma atividade dessa, viu? Presta atenção. 125, que é a cota do IBGE. Aí eu fui lá e peguei o ponto 1. Ele está com a cota 122, 123, se nós calculamos. Aí eu olhei o P2. P2, professor, ele está mais alto. Mais alto quanto? Diz o número aí, Carinho. Em relação do P1 para o P2, está uma altura de quanto? Qual é a altura entre eles? 120. Pronto, ele já deu a cota, 120. Então, desceu 3 metros, né? Só está descendo até o momento. Vai lá, Carinho. P3. Qual foi a cota que a gente chegou lá? Pessoal, estamos simulando aqui, ó. P1, P2, P3. Vamos lá, P3. Eu vou chutar aqui. P3 chegou... 117? Oi? 117. 117. O negócio só está descendo, né? P4. 115, professor. 115. Rapaz, esses camaradas só estão jogando o negócio lá embaixo. Tá até uma ladeira já isso aqui. P5. Vamos lá. P5, ó. P1, P2, P3, P4, P5. P5 chegou na fazenda de Carim. Já estamos no início ali do Carim, tá? Então, Carim, qual é a cota lá na porteira da fazenda? 80. Meu Deus do céu. Carim, tu pegou uma fazenda numa baixada, viu, meu amigo? Cuidado. Ele mora no esconso. Ei, pode entrar água, viu, cara? Vamos lá, pessoal. Nos buracos. P6. Aí, pessoal, aqui, como eu já estou fazendo o desenho, ó, cheguei aqui. Aí a gente vai fazer o levantamento. P6, P7, P8, P9, entendeu? Só que fazer apenas ao redor da fazenda de Carim não vai ser o suficiente. Por quê? Eu preciso não só saber o relevo ao redor, mas dentro dele, tá vendo? Então, meu amigo, a gente precisa pegar vários pontos. Por exemplo, se aqui em Carim tem um rio que está passando assim, ó, a gente precisa ir lá no rio, pegar pontos ao redor. Deixa eu botar de outra cor aqui. Pegar pontos ao redor dele para ver como é que trabalha, entende? Se for um trabalho hidrográfico, precisa pegar umas cotas dentro também, se for possível. Ó. Ah, Carim tem uma casa. Onde é que está a casa de Carim? A casa dele está aqui. Pronto. Carim vai querer saber onde é que está a casa dele. Eu preciso ir lá pegar um ponto na casa de Carim também. Então, vou lá, ó, pego um ponto aqui, um ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, para georreferenciar a residência dele. E aí, eu não só estou pegando aqui cotas, né, pessoal? Eu estou pegando o quê? Coordenadas também. Tá bom? Essas coordenadas, vou conseguir montar a poligonal. Tá? E com as cotas, eu vou conseguir verificar o modelo digital do terreno, que é o que vai me definir volume de corte ou volume de aterro. Ok? Pessoal, se isso aí estiver bem claro na cabeça de vocês, já é metade da topografia garantida. Sossegado aí? A casa de Carim está dentro de um buraco, né? Tá dentro de um buraco, isso aí. 123 Tá um buraco a feio. 80. Tá 20 chegando a metros 80. aí E aí agora vai descer uma ladeira abaixo. Então, pessoal, se a gente for pegar aqui agora, ó, vamos fazer o modelo digital da fazenda de Carim. Como a gente tinha que a fazenda de Carim estava passando aqui nessa região, ó, esse material não ficou bom, não. Deixa eu delimitar mesmo. Então, como a gente percebeu que a fazenda de Carim estava passando aqui nessa região, pronto, eu vou fazer o seguinte, tudo que for ao redor da de Carim, eu vou colocar uma cota específica e depois a gente vai colocar aqui. Vamos lá. Dentro da região de Carim aqui, ó, essa cota aqui é importante, 217? É, né? 217. Eu vou marcar só o que é importante para a gente aqui dentro da fazenda de Carim, ó. Quem trabalha aí com Excel, só aplicar cores, né? Você aplica uma cor, depois você vai com F4 e aí ele vai marcando as cotas com as cores. Pronto. Quem tiver interesse aí em fazer curso de Excel, depois me avisa
que eu te dou uma dica bala. Vamos lá. Essas aqui são as cotas que nos importam, tá? Dentro da fazenda de carimbo. As outras eu vou considerar tudo 100, porque como não tenho aqui na região, deixa eu copiar aqui. Vou colocar tudo 100 para a gente ver um plano ali acontecendo e a gente vê só a de carimbo fazendo efeito. E observe que quando eu vou definir na cota do local, ó, corrigindo, meu terreno vai ali desenhando, né? E aqui agora, ó, deixa eu tirar isso aqui, jogar para cá. Deixa eu pegar essas cotas aqui e dar uma melhorada, que elas... Pronto. E aí agora vamos deixar qual é a cota aqui do terreno de carimbo. Carim, no momento, seu terreno está assim, com essas cotas, tem uma parte alta aqui, tá vendo? Só isso. Se eu apagar aqui, pessoal, essas outras aqui, ó, a gente vai ver que quem é de fato a área de carinho. Como é definitivamente a área de carinho ali. Como é de carinho? Essa parte azul já estava contando, hein? Peraí, carinho, o cabra sumiu aqui. Pronto. Então, deixa eu tirar essa linha vermelha. Já temos as cotas da área de carinho. Então, carinho, essa parte aqui elevada é a sua área. E essa aí é a fazenda que você comprou, com esse modelo digital de terreno aí. Tá? Se eu pegar esse modelo digital de terreno de carinho aqui e dar uma esticada, a gente vai conseguir visualizar ele com mais detalhe, ó, pessoal. Tá vendo aqui? E o Excel, ele traça algumas cores, né? Essa parte de baixo aqui não nos importa, o cara comprou só essa área em cima aqui. E a gente começa a verificar qual é as altitudes que aparecem. Ó, observe, eu vejo que tem uma baixada aqui, ó, tem um ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? Tem um ponto muito alto aqui no terreno de carimbo. Tem uma parte que faz aqui, ó, baixa. E aqui, pessoal, é a que a gente define, tá? Aquela atividade que a gente fez lá. São aqueles contornos, que esses contornos representam para a gente as cotas e os relevos, né? Que é as nossas curvas de nível, tá? Essas curvas de nível juntas, a gente verificando em planta, a gente consegue verificar exatamente como está ali o terreno, como está as altitudes. Ok, meus queridos? Já deu para ver aí que Karine fez uma compra assim meio arriscada, né? Nada que um bom plano de corte aí, cara, e não resolva esse problema, viu? 20 metros aí para cortar. Então é isso aí. Então, com essa situação aqui, pessoal, a gente vai começar a estudar como eu faço agora para calcular o volume de material que eu consigo a partir dessas cotas aqui, tá? Eu só trouxe aqui para vocês esse cálculo de volume. Só para a gente começar a falar um pouco sobre isso. Só um minutinho. Vou compartilhar aqui agora com a tela de vocês. Estão conseguindo visualizar aqui, pessoal? Excel também?
Também. Muito bem. Isso aqui foi uma questão de concurso, tá? A questão de concurso era o seguinte: calcular a cota que deve ser alcançada para ser escavado 10.800 metros cúbicos, tá? E ele disse o seguinte, que a malha dele é de 20 em 20 metros, ou seja, ele fez um levantamento de cotas de 20 em 20 metros, tá? Tanto X como Y, como no meio também, ele foi fazendo esse levantamento. Ele tem as cotas desse local e ele queria saber exatamente, com esse terreno, com esse MDT aí, como eu faço para calcular o volume? Eu quero tirar 10.800 metros cúbicos aí. Qual é a cota que eu tenho que cortar? Vamos verificar aqui o MDT dele, ó. Vou selecionar aqui o local que ele pegou as cotas. Deixa eu ver se eu consigo inserir um MDT aqui, porque vai estar um buraco, né? Em cada uma dessas cotas. Deixa eu colocar... Deixa eu preencher isso aqui. Fazer uma média entre a cota anterior e a cota posterior aqui. Como eu não tenho a cota desse espaço que ele não pegou, eu vou fazer uma média entre as cotas, tá? Até aí tá tranquilo, né, pessoal? Seu Nedson querendo entrar na aula, seu Nedson. Gente, já chegou no final da aula. Neto estava aí, professor. Acho que deve ser que caiu a internet dele. Tá voltando, Deve né? ter caído a internet dele. Que ele Então, assim, tava aí. pessoal, esse aqui é o terreno do rapaz. Ó. Se ele fez de 20 em 20, esses amarelinhos aqui tem 20 em 20, então o terreno dele tem 60 por 60, tá vendo? Aqui as cotas, ó, 20, 20, 20, 20. Então, 60 por 60, ele tem uma área de quantos metros quadrados? 3.600 metros quadrados. Certo? Essa é a área dele, 3.600 metros quadrados. Essa área tem um terreno totalmente ali com suas cotas, seus desníveis. Vamos ver, ó, vou inserir um gráfico, ó. Inserir, aí você muda o tipo de gráfico aqui e você coloca esse gráfico de superfície aqui, ó, tá? E nesse gráfico de superfície aqui, a gente vai conseguir visualizar como é o terreno dele. Posso escolher um modelo mais aqui, ó. Você vê que o terreno dele ele é quase plano, não dá para ver muito relevo. Se eu pegar esse recorte aqui e botar em uma área nova, só para a gente ter mais espaço, desativar aqui meu espaço, e a gente conseguir visualizar com mais detalhe o terreno do rapaz. Se eu pegar aqui também, ó, vou botar aqui. Consigo fazer uma rotação 3D desse cabra aqui, ó. Então, observe lá, ó, como é que é o terreno dele. Então, tem uma parte alta aqui em cima, mas as partes outras baixas, sobe e desce, né? Tem uma partezinha mais baixa aqui, outra aqui, mas nada muito complicado, ó. Aqui eu estou vendo por baixo. Vamos ver por cima. Olhando de cima, a gente dá para perceber que tem uma parte aqui que é elevada, outras caem um pouquinho para cá. Pronto, esse é o terreno aí que ele está calculando, tá? E ele quer saber exatamente qual é a cota que eu cortando, eu vou conseguir tirar os exatos 10.800 metros cúbicos, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu tenho que imaginar a cota média, aonde eu consigo fazer tanto corte quanto aterro, tá? Então, eu fiz aqui, ó, a cota média, entre todas essas aqui, ela dá 45, ó. Então, eu peguei aqui umas cotas da parte de dentro, fiz uma análise média para chegar aqui qual é a cota média. O que eu estou fazendo quando estou encontrando a cota média? Eu estou pegando aqui a região, estou traçando o perfil, tá?
estou verificando as cotas, estou verificando que existe parte baixa e parte alta, e estou imaginando o seguinte, ó, quando eu traçar uma cota média, o que eu consigo cortar, o que eu consigo aterrar, então eu quero saber a cota média. E é isso que o camarada fez aqui. Deixa eu mostrar a vocês aqui o resultado que ele encontrou. Então, É só somar tudo, professor, e dividir pela quantidade de quadrinho que tem aí. Oi? É só somar todos os valores aqui e dividir pela quantidade que tem aqui de. Aí acha a média. Pronto, é isso que ele está fazendo aqui, tá? Só que ele está usando o Excel, ó, fórmula média, tá vendo? E aí ele está fazendo a média de alguns elementos centrais aqui, que já estava calculando a média também. Então, se você pegar todos esses aqui, somar e dividir pela quantidade, você vai chegar à média também, vai chegar em 45, tá? Peguem essa visão, porque isso vai ser uma atividade futura para vocês. Então, para chegar a 10.800 metros cúbicos, nessa área aqui, que é uma área de 3.600 metros quadrados, qual é o cálculo que eu tenho que fazer? A área é de 60 por 60, eu tenho 3.600 metros quadrados, o camarada quer encontrar 10.800 metros cúbicos, se eu dividir isso pela área do terreno, se eu pegar aqui 10.800 dividir pela área do terreno, eu sei que eu tenho que fazer um corte, pessoal, de 3 metros, tá? Então, vocês conhecem essa forma, isso é bem básico, tem nada de mais não, o que eu estou fazendo aqui, ó, que é o seguinte, como é que você calcula volume? Você pega comprimento, largura, né? E multiplica pelo quê, pessoal? Pela altura, correto? Altura, positivo. Isso aqui é volume. Volume é uma área, o que é área? Comprimento e largura, tá? Vezes uma altura. Então, se você quer saber a altura ou a profundidade de corte, você faz o inverso. Você isola o H aqui, a altura é igual. Quem está aqui multiplicando tem que vir para cá o quê, pessoal? Dividindo, né? Então, fica volume dividido por área. Então, a altura de corte vai ser o meu volume dividido pela minha área. O meu volume, que eu quero encontrar, 10.800. A minha área, que eu já tenho no terreno de 60 por 60, 3.600. Eu já sei qual é a minha altura de corte, ó. Minha altura de corte é 3 metros. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Professor, Oi. professor, desculpa, o volume foi qual? O volume foi o 10.800 ou o 10.800. Ele quer um volume de 10.800. Beleza. Beleza? Agora vamos comigo aqui. Se o rapazinho ali ele quer 10.800 e para eu chegar em 10.800 eu tenho que cortar 3 metros, 3 metros dele eu consigo, 10.800, você há de verificar comigo o seguinte, como é que é o terreno dele, professor? O terreno dele é assim, ó. Um exemplo. Beleza. Professor, antes do senhor se equivocar e mandar pegar aqui 3 metros daqui e sair cortando, trace uma linha e verifique o quê, pessoal? Qual é a cota que eu cortando, eu consigo primeiramente tampar esse espaço, certo? Ou seja, a cota média. Por quê? Com isso, observe o que vai acontecer aqui, ó. Pega a visão agora. Todo o volume que eu cortei, primeiramente eu vou aterrar aqui, certo? Cheguei no ponto de equilíbrio. Agora, meu terreno está plano. Essa seria a visão. Meu terreno está plano. Com o meu terreno plano, eu já sei qual é a cota do terreno plano. Está aqui, ó, 45 metros. Pronto. Considerando um terreno plano, para chegar a 10.800 metros cúbicos, eu tenho que tirar quanto, pessoal? 3 metros, lembra? Então, eu só preciso agora pegar aqui, imaginando a cota da linha plana, eu preciso descer 3 metros. Desci 3 metros, que é o equivalente para chegar a 10.800 metros cúbicos, eu cheguei na cota que eu tenho que cortar. Essa cota aqui é a cota que eu cheguei, a cota média, menos o que eu tenho que cortar. Se eu estava aqui com 45 de cota média, como meu colega bem falou, é somar todas as cotas e dividir pela quantidade. E aí agora eu cheguei numa cota de 45 menos 3, porque 3 é a quantidade
a altura que eu tenho que descer para chegar a 10.800 metros cúbicos. Eu chego na cota de quanto, pessoal? 42, correto? E aí você consegue, já acabou de descobrir como desenrolar um dos mistérios aí da topografia. Como é que eu tenho aí um terreno e eu consigo encontrar qual é a cota que eu tenho que cortar. Então, você tem que fazer uma extração, seja ela qual for, de um volume que você tem aí, seja de minério, seja do terreno, e você tem a cota, o MDT do terreno, e você fala, poxa, eu quero saber qual é a cota que eu tenho que deixar esse corte para que eu possa extrair daqui 10.800 metros cúbicos. Pronto, você tem que saber exatamente esses elementos. Você precisa saber que elementos? Precisa, primeiramente, ter as coordenadas do ponto, certo? Assim. As coordenadas x e y, para quê? Para fechar a poligonal. Com essa poligonal fechada que vocês aprenderam na área passada, vocês fecham a área do local. Com a área levantada, você precisa das cotas, não só ao redor, mas de todo o terreno. Para quê? Com as cotas, você monta o MDT, modelo digital de terreno. Esse modelo digital de terreno, você gera uma malha, que é o quê? Vários pontos de cota, e aí você consegue, primeiramente, qual é o volume que eu quero? Exemplo aqui, foi de 10.800 metros cúbicos. Pronto, para 10.800 metros cúbicos, com essa área que eu tenho aqui, eu encontro a cota média, resumo da aula, viu? E com essa cota média, eu subtraio da altura que eu encontrei para chegar naquele volume e encontro a nossa cota de corte. Beleza? Nesse exemplo, a cota de corte foi 42 metros. Então, é só mandar lá, professor, a topografia, marcar para o cara lá da lâmina que vai cortar. Olha, deixe na cota 42 e passar no terreno todinho 42. Isso. Vou chegar a 10.800 metros cúbicos? Vai. É isso aí. Beleza, meus amigos? Beleza, Léo. Positivo, senhor. Pronto. Então, tá gravada a aula aí, vou posteriormente colocar ela no YouTube para vocês. Fica nessa pegada aí, tá? Próxima aula, a gente vai exatamente começar a verificar formas de cálculo de volume. Então, vocês já sabem calcular a área lá por poligonal. A gente vai começar agora cálculo de volume. Existe este método, que é o cálculo de volume por MDT, tá? E existe o método de cálculo de volume por seção, que aí a gente vai também verificar como fazer esse cálculo por seção, tá? E aí o cálculo por seção, ele tem alguns detalhezinhos aí que a gente precisa se atentar. Valeu, meus amigos. Tá bom por hoje, né? Ô, Léo, sou eu, Yane. A minha Eliane, internet caiu aí há uns 20, 30 minutos atrás. Eu estava tentando voltar para a aula, só consegui agora. Eu vou assistir tua aula depois no YouTube, porque eu perdi muita coisa aí. eita, cara, hoje foi um dia corrido, foi um dia bem... Verdade. Mas você vai conseguir Mas eu vou acompanhar pegar no tudinho. YouTube. Pessoal, dá só um Beleza. minutinho para fazer a chamada, já aproveitar que a Anne está aí de novo. Estou aqui, professor, também, viu? Entrei Pronto. atrasado não, mas estou aqui. Tá aí, né? Já marcou presença. Professor. Estou nos compromissos aqui com a autoescola também, mas é assim mesmo, Você é sacrifício. o cabra da autoescola, você falou mesmo. O Léo, quarto semestre está com a gente, não? Não sei informar, cara, porque eu não sei quais são as matérias de vocês. Na verdade, vocês são a primeira turma que eu dou aula nessa aula de mineração, né? Nunca mergulhei nas turmas de mineração, não. Vocês são os felizados. 3, 6. Beleza, bem conduzido aí, viu, professor? Aí eu tenho que ver qual é a matéria que vocês têm, se essas matérias se encaixam aí nas áreas que eu tenho.
Vamos lá, fazer a chamada de hoje. Deixa eu compartilhar essa chamada com vocês. Adilson Bispo, tá aí? Ah, não, professor, tô trabalhando. Oi? Tô trabalhando hoje. Senhor Antonilson, tá aí? Presente, professor. Professor, não é falta não, ele está de turno, professor Adilson. Mas aqui não tem opção de marcar turno, não. Aqui é falta de Beleza. presença. Aí a questão do turno é com o CETEP. Lá eles têm uma tabelinha que coloca quando o cabra está de turno, entendeu? Aí ele abona a falta. Senhor Antonilson está aí? Senhor Carim está aí também? Ok. Fábio Couto está aí? Reverso. E o senhor Fábio está aí? É o Fábio Couto Macedo? Não. Tá, não. Fábio Souza Miranda está aí? Franklin Ferreira de Jesus está aí? Positivo, tô filho. Positivo? Frank está aí? Tô. Iane está aí? Senhor Jabson está aí também? José Newton está aí? Positivo, com certeza. Operante. Senhor Nedson. Cadê o senhor Nedson? Está aí não? Será que a internet dele? Senhor Reinaldo. Eu vi um Reinaldo hoje aí. Reinaldo está aí? Agora, Netson assistiu aula o tempo todo aí, viu, professor? Deve ter caído a internet dele de novo. Vou confiar na sua palavra, meu amigo. Karine está aí? Karine está aí. Senhor Tatilânio. Presente, professor. Tatilânio Pio. Pronto, pessoal. Só falta hoje o senhor Fábio Couto e o senhor Adilson. Vou confirmar e salvar. Bom, tinha alguém falando sobre nota aí. Quem é? Pessoal, a aula está encerrada, tá? Já tá Foi eu, encerrada. professor. Foi eu que falei sobre a nota que